Os portões do Palácio de Buckingham guardaram segredos por séculos, mas nada poderia preparar o mundo para o que aconteceu há poucas horas. Um relatório confidencial de DNA, mantido em segredo por décadas, finalmente veio à tona. E as consequências, devastadoras. O rei Charles, outrora um exemplo de discrição, teria entrado em colapso de tristeza ao saber que os resultados confirmaram uma verdade que ninguém deveria saber. Um caso tão profundamente enterrado que reescreve a própria linhagem da monarquia britânica. Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. Tudo começou discretamente, até demais. Um mensageiro real, vestido à paisana e escoltado sob forte sigilo, chegou a Clarence House nas primeiras horas da manhã. Em sua posse havia um envelope lacrado com vários carimbos contendo o aviso: somente para os olhos, soberano. As marcações indicavam algo muito além da rotina. Lá dentro estavam os resultados de um teste de DNA que havia permanecido trancado nos cofres sob o palácio por décadas. Apenas alguns poucos privilegiados sabiam de sua existência. Menos ainda ousavam falar sobre ele. O rei Charles, segundo fontes, estava sozinho quando o abriu. O que ele leu o devastou. Sem comunicado de imprensa, sem assessores, sem flash de câmera, apenas um homem encarando uma verdade que estilhaçou o próprio espelho de seu legado. Em poucos minutos, a equipe sênior estava em polvorosa. Os médicos reais foram convocados, não para uma emergência médica física, mas cardíaca. O que sempre fora sussurrado nos círculos da realeza, fofoca descartada como absurdo. Agora se tornara um fato incontestável. O caso, há muito suspeito de ter manchado a coroa, não era mais rumor, era real. E pior ainda, isso gerou uma criança cujo DNA agora confirmava seu lugar de direito na linhagem Windsor. As implicações não eram apenas emocionais, eram políticas, legais, constitucionais. Um monarca não pode simplesmente sentir o golpe da traição. Ele precisa se preparar para a onda gigante que ela desencadeia. E essa onda já se alastrava pelos corredores de mármore do Palácio de Buckingham. O relatório não havia sido entregue voluntariamente. Ele vazou. Uma falha no sistema interno de rastreamento do cofre sinalizou a divulgação de vários documentos relacionados aos arquivos de paternidade da família real. De alguma forma, um deles acabou nas mãos de um estranho, talvez um historiador ou um ex-funcionário desiludido. Seja como for, o dano agora era irreversível. Aquele arquivo, validado por 3 laboratórios distintos, não deixava margem para dúvidas. Nenhum nome foi mencionado no arquivo, ainda não, mas a linguagem era clara: descendente biológico direto, parente de primeiro grau do atual soberano. Não era preciso ser gênio para ler nas entrelinhas. Alguém, em algum lugar, carregava a verdade por toda a vida sem saber seu próprio lugar na história. E agora, o rei também sabia. Isso não era um mero escândalo. Era uma reescrita completa da história da realeza. O tipo de revelação que desestabiliza mais do que uma família. Ela abala um império. Mas essa revelação bombástica foi apenas o começo. O que se seguiu revelaria um rastro de mentiras, manipulação e acobertamentos que se estendia por gerações. Escondida em um cofre sob o castelo de Windsor, a carta, datada de mais de 3 décadas atrás, foi escrita por alguém próximo à falecida princesa Diana. Nela havia alertas sobre traição, engano e um filho real fruto de um caso proibido. No entanto, foi somente agora,
à sombra da recente crise de saúde do rei Charles, que a carta foi encontrada e aberta. Os alicerces da monarquia começaram a ruir quando seus alertas se provaram verdadeiros. O papel era antigo, a tinta um pouco desbotada, mas sua mensagem carregava o peso de uma bola de demolição. Escrita por um assessor real que havia sido extremamente leal a Diana até sua morte, a carta claramente jamais deveria ter caído em mãos erradas. Mas o destino, ao que parece, tinha outros planos. Guardado sob os arquivos pessoais de Diana, colocados lá nas semanas seguintes à sua última viagem ao exterior, o documento só veio à tona quando os arquivistas reais realizavam uma revisão de rotina dos materiais históricos. O que eles descobriram deixou até os historiadores mais experientes perplexos. Não era apenas uma confissão, mas sim um aviso. A carta descrevia, em detalhes perturbadores, um relacionamento proibido entre um membro da família real e uma funcionária do palácio. O caso não foi um escândalo qualquer. Foi calculado, persistente e esteve perigosamente perto de ser exposto. Mas a parte mais condenatória, o assessor alegou que uma criança havia nascido como resultado disso. Uma criança cuja existência fora negada, apagada e enterrada pelo sistema concebido para proteger a monarquia a todo custo. Segundo a carta, os conselheiros do palácio agiram com rapidez e crueldade para suprimir a verdade. Nomes foram apagados dos registros, nomeações abruptamente canceladas e diários de viagem alterados. Um indivíduo teria sido subornado, exilado completamente dos círculos reais e obrigado a jurar silêncio perpétuo. Tudo isso aconteceu enquanto o público permanecia em completa ignorância, cativado pelas narrativas oficiais cuidadosamente elaboradas pela bem azeitada máquina de imprensa de Buckingham. Segundo relatos, o rei Charles nunca tinha visto essa carta antes, e pessoas próximas a ele afirmam que sua reação não foi apenas de choque, foi um colapso. O momento da descoberta não poderia ter sido mais delicado. Com a saúde dele já sob escrutínio e a confiança pública em declínio, a verdade, contida naquele envelope, acrescentou um peso que nenhum soberano deveria carregar sozinho. As palavras de alguém em quem Diana outrora confiara agora ecoavam mais alto do que qualquer cortesão jamais poderia. E então veio a coincidência que muitos já não acreditam ser apenas uma coincidência. A descoberta da carta ocorreu poucos dias depois de trechos dos diários particulares de Diana começarem a circular nos bastidores do palácio. Alguns já insinuavam assuntos inacabados de seu passado. Outros, mais diretamente, faziam referência a segredos que Charles jamais deveria ter conhecido. A convergência dessas revelações pareceu orquestrada, quase como se a própria Diana tivesse, póstumamente, orquestrado para que a verdade irrompesse pelos portões de ferro do segredo real. Contudo, por mais angustiante que fosse o conteúdo da carta, no fim das contas, permaneceram apenas palavras, emotivas, poderosas, mas ainda assim descartáveis para os céticos. O que veio a seguir, porém, desfez todas as desculpas, todas as racionalizações e todas as barreiras de negação restantes. E embora a carta tenha oferecido a primeira pista, foi o segundo documento científico que, é inegável, isso destruiu o pouco de certeza que ainda restava. Não era mais especulação, era prova científica. O arquivo de DNA, verificado por uma junta médica de alto nível e assinado por um diretor de laboratório real não identificado, confirmou o impensável. Um membro da família real teve um filho fora do casamento. E essa criança tinha uma ligação genética direta com o próprio rei Charles.
Esse caso secreto não só se tornou real, como teve consequências imediatas. O dossiê não era vago, era meticuloso. Cada cromossomo, cada marcador genético, cada característica hereditária foi comparada com o arquivo biológico oficial da família Windsor, um arquivo que permaneceu lacrado sob ordem soberana por décadas. De alguma forma, porém, esse cofre havia sido violado. A correspondência genética não era parcial, não era distante, era exata. Uma criança nascida fora dos limites do protocolo real agora servia como prova biológica de um caso extraconjugal que há muito fora apagado da narrativa. Segundo fontes internas, os resultados dos exames laboratoriais não foram descobertos por acaso. Foram vazados deliberadamente. Alguém dentro da unidade médica rigidamente controlada do palácio quebrou o protocolo. Um denunciante, frustrado por anos de silêncio e repressão, enviou o relatório a um pequeno círculo de jornalistas investigativos que vinham vasculhando os arquivos reais há anos. Uma vez que o arquivo saiu dos muros do Palácio de Buckingham, não havia como recuperá-lo. E quando chegou às mãos do rei Charles, a verdade explodiu como uma bomba. Mas eis a reviravolta que ninguém previu. O DNA não apenas incriminou alguém em um caso secreto. Ele ligou a criança diretamente à linhagem do próprio rei Charles, não como um primo distante, não como um suposto sobrinho, mas como um meio-irmão. A revelação de que o próprio Charles compartilhava DNA com esse descendente oculto significava que as raízes do caso eram mais profundas do que qualquer um temia. Não era apenas um escândalo, era uma questão de linhagem, e com a linhagem vieram questões que abalaram os alicerces constitucionais. Se esse indivíduo possuísse laços genéticos legítimos com o soberano, o que isso significaria para a ordem de sucessão? Títulos, direitos de herança ou mesmo privilégios cerimoniais poderiam ser contestados. A monarquia, regida por séculos de tradição e precedentes legais, enfrentava agora um desafio para o qual nenhum manual de protocolo estava preparado. A portas fechadas, as reuniões tornaram-se frenéticas. Os advogados começaram a redigir cláusulas que nunca haviam existido antes. Camila, segundo fontes, foi pega completamente de surpresa. Ela sempre fora a guardiã, o estabilizador do reinado de Charles. Mas nada a preparara para um dossiê que não só expôs um segredo há muito enterrado, como também colocou em xeque os próprios limites do passado do casamento deles. Testemunhas afirmam tê-la visto saindo em silêncio de uma reunião a portas fechadas, sua calma habitual completamente abalada. Contudo, apesar da onda de pânico, um fato permaneceu inabalável. A ciência havia se pronunciado, e nenhuma negação ou tentativa de minimizar os danos poderia reverter o que o DNA comprovava. Não havia espaço para debate. Não havia espaço para dúvidas. O maior temor do palácio havia se concretizado. O sangue da coroa havia vindo à tona fora de seus muros. Mas, para entender como um segredo tão monumental permaneceu oculto por tanto tempo, precisamos voltar ao próprio caso que deu início a tudo. Ela nunca deveria ter feito parte da narrativa da realeza. Um nome apagado das fotografias, sua presença eliminada dos arquivos. Mas pessoas próximas ao palácio a conheciam bem. Elegante, inteligente e perigosamente próxima do herdeiro aparente. Durante anos, ela percorreu os corredores reais, não como convidada, mas como alguém que um dia conquistou o coração de Charles em silêncio. Sua história, antes sepultada pelo medo e pelo dever, agora vem à tona. Ela começou como assistente particular, contratada não por sua beleza, mas por sua discrição.
Designada para o príncipe Charles durante os turbulentos anos que antecederam seu casamento com Diana, ela era conhecida por sua calma, lealdade inabalável e laço tácito com o futuro rei. Aqueles que trabalhavam nas proximidades lembram-se dos sinais sutis, das conversas prolongadas a portas fechadas, dos bilhetes trocados e rapidamente guardados nos bolsos, dos olhares que contavam histórias jamais ditas em voz alta. Na época, ninguém ousava fazer perguntas, afinal, a Casa Real prospera com o que permanece não dito. Os rumores começaram cedo, sussurrados apenas nos aposentos dos criados e entre os auxiliares de escalão inferior. Alguns descartaram as alegações como ficção desesperada. Outros, particularmente os confidentes mais próximos de Diana, suspeitavam de algo mais. Uma amiga de Diana confessou mais tarde, sob anonimato, que a princesa havia expressado, em particular, preocupação com a presença constante de uma mulher na vida de Charles. Uma presença que ela sentia, mas que nunca conseguia confrontar publicamente. Independentemente de Charles negar ou evitar o assunto, a tensão era inegável. Então, a mulher desapareceu. Sua renúncia veio rapidamente, logo após a confirmação da primeira gravidez de Diana. A versão oficial foi de uma emergência familiar, mas quem estava dentro do palácio sabia que não era bem assim. A partida repentina causou estranheza, principalmente porque ela estava prestes a receber uma promoção importante. Uma assessora, agora aposentada, revelou anos depois que ela saiu sem se despedir. Sem declaração pública, sem reconhecimento, simplesmente sumiu. E em poucas semanas, a equipe de comunicação do palácio recebeu instruções para negar sua presença em qualquer função oficial. Mas o passado, por mais cuidadosamente varrido que seja, sempre encontra um jeito de voltar. Documentos que vieram à tona posteriormente mostravam o nome dela em listas de voos para visitas a Balmoral e Sandringham, que haviam sido riscadas das escalas de trabalho da equipe. E, ainda mais perturbador, editores de tabloides da época confessaram ter recebido ordens judiciais de sigilo de advogados do palácio, advertindo-os para que parassem de investigar a história. Quanto mais os jornalistas aprofundavam a investigação, mais agressiva se tornava a supressão. Aqueles mais próximos de Diana afirmam agora que ela nunca se deixou enganar. Ela talvez não tivesse nomes nem provas, mas carregava o peso da suspeita. E essa suspeita, somada à traição emocional, só fez aumentar o abismo em seu casamento. A outra mulher pode ter deixado o palácio, mas sua ausência foi estrondosa. Seu fantasma assombrava os silêncios de Diana. E, talvez ainda mais devastador, isso atormentou a própria culpa de Charles. Porque essa mulher não desapareceu simplesmente da história. Ela deixou algo para trás, algo que respirava, algo que vivia. E quando a notícia chegou aos ouvidos da realeza de que ela havia dado à luz meses após sua renúncia, o tom dentro do palácio mudou da negação para o pânico. Mas não foi apenas o seu desaparecimento que causou estranheza. Foi o nascimento de uma criança meses depois que espalhou um pânico silencioso pelas fileiras da realeza. Nascida em segredo, criada longe dos holofotes, esta criança nunca soube sua verdadeira origem até agora. Os registros foram manipulados, a certidão de nascimento adulterada e fundos da realeza foram desviados para manter uma identidade falsa. Mas os boatos sempre encontram um jeito de chegar até ela. Com o teste de DNA, confirmando sua ascendência real, o mundo agora se pergunta: quem é essa pessoa? E o que sua existência significa para a coroa? A história começa em uma maternidade particular, escondida da vista do público.
O nome, na certidão de nascimento, pertencia a um pai fictício. O nome da mãe era real, mas foi alterado ligeiramente para evitar ser descoberto. Foi um ato coordenado, executado com precisão cirúrgica e planejado para apagar todos os laços entre essa criança e o nome Windsor. No entanto, mesmo as tentativas de encobrimento mais perfeitas acabam revelando segredos com o tempo. Anos mais tarde, pequenas inconsistências surgiram, a começar pelas finanças. Uma série de pagamentos discretos, rastreados até contas de instituições de caridade da família real, chamou a atenção de um auditor. Essas não eram doações ou despesas comuns. Eram classificadas como discricionárias, disfarçadas sob vagas iniciativas humanitárias, mas sempre direcionadas ao mesmo fundo fiduciário. Esse fundo, quando desmascarado, levou a uma escola particular, um apartamento em Londres e, por fim, a criação de uma única criança cuja identidade agora estava enterrada sob camadas de mentiras. Mais perguntas surgiram quando um jornalista independente se deparou com um antigo relatório do MI5 desclassificado, mas com muitas partes censuradas. Nele, havia referências a uma operação de identificação civil que se acreditava estar ligada a interesses do palácio. Um nome apareceu várias vezes, o de um ex-agente de inteligência que havia desaparecido da vida pública. Os investigadores agora acreditam que este homem ajudou a orquestrar a proteção e o ocultamento da identidade da criança, usando seus vínculos com o governo para protegê-la de olhares curiosos. Anos se passaram, a criança cresceu alheia a tudo, vivendo o que parecia ser uma vida normal, até que a vida adulta trouxe a tempestade. Uma entrevista televisionada, destinada a promover um livro, mudou tudo. A pessoa, agora na casa dos 30 anos, fez uma declaração que soou o alarme para qualquer um familiarizado com a cronologia da família real. Sempre senti que não pertencia a lugar nenhum, disse. Havia coisas sobre minha infância, histórias que não faziam sentido. Acho que fui enganada. Só essa frase já deixou os observadores da realeza em polvorosa. O que o público não sabia era que o cônjuge do indivíduo havia contratado discretamente um investigador particular anos antes. As descobertas desse investigador nunca deveriam ter sido divulgadas, mas quando descobriram ligações com uma mulher que havia trabalhado para o príncipe Charles, tudo mudou. A investigação se intensificou. Foram realizados testes genéticos, e no momento em que o DNA coincidiu com os arquivos reais, as barreiras começaram a ruir. Não se tratava de um pretendente desesperado em busca de riquezas reais. Era alguém que, sem saber, vivera uma vida construída sobre uma identidade falsa, até que as provas destruíram essa ilusão. O sangue não mentia. Eles eram descendentes diretos da linhagem Windsor, não por meio de sussurros ou especulações, mas sim por genética. E toda a vida deles fora orquestrada para proteger a coroa de uma verdade que agora era impossível de conter. Mas por trás de toda conspiração há um mestre de marionetes. E todas as suspeitas recaíam sobre um escritório nas profundezas do Palácio de Buckingham. Foi a operação mais elaborada que o palácio já executou. Arquivos destruídos, depoimentos retratados, alas inteiras de funcionários transferidas da noite para o dia. O gabinete de comunicações da família real, sob ordens diretas de altos funcionários não identificados, agiu rapidamente para conter o escândalo. Mas um único erro, uma pasta esquecida, seria suficiente para arruinar tudo. Desde o momento em que os rumores sobre a verdadeira linhagem da criança começaram a circular, uma estratégia foi colocada em prática com eficiência implacável.
O objetivo era simples: apagar todos os vestígios antes que viessem à tona. Os registros do palácio foram auditados em silêncio. Funcionários receberam autorizações acima de seu nível salarial. Os arquivos foram trancados a 7 chaves e até mesmo funcionários aposentados há muito tempo foram solicitados a assinar novos acordos de confidencialidade. O que começou como uma resposta emergencial rapidamente se transformou em uma operação de grande escala com um nome próprio: Projeto H. O encobrimento foi meticulosamente sincronizado com os principais eventos da realeza. Durante a cada celebração nacional, o palácio encobria mais uma camada da verdade. A ilusão era perfeita até deixar de ser. Um denunciante da equipe de auditoria interna alegou que investigadores de nível intermediário foram repentinamente afastados do caso. Justo quando estavam perto de desvendar uma série de autorizações de despesas falsificadas, a investigação foi relegada a segundo plano. Nenhuma explicação foi oferecida. Aqueles que questionaram a mudança foram realocados ou silenciados por meio de reestruturações de RH. A mensagem era clara: a lealdade seria recompensada. A curiosidade seria punida. Uma assessora sênior, considerada uma figura constante no palácio por quase 2 décadas, apresentou sua renúncia sem aviso prévio. Fontes internas afirmam que ela se recusou a aprovar a documentação final relacionada ao Projeto H. Sua saída chocou até mesmo os membros mais céticos da realeza. Em poucas horas, seu acesso foi revogado, seu nome apagado das listas oficiais de funcionários e seus pertences pessoais encaixotados e removidos dos jardins do palácio. Mesmo assim, até a operação mais impecável tem suas falhas. Neste caso, tratava-se de um único documento arquivado incorretamente, que passou despercebido e foi descoberto durante uma auditoria judicial relacionada a impostos sobre herança. Aquela pasta continha ordens de pagamento vinculadas a um fundo fiduciário criado para a criança oculta. As assinaturas eram reais, os detalhes de roteamento inegáveis. Era o único fio que ninguém havia puxado, a única pista que desvendou toda a farsa. Talvez o aspecto mais perturbador da operação tenha sido quem não estava envolvido. A própria Rainha Elizabeth, segundo diversas fontes, foi mantida deliberadamente no escuro. Os conselheiros temiam que o estresse de tal revelação agravasse sua saúde frágil. Eles a protegeram de relatórios, filtraram seus briefings e desviaram sua atenção com compromissos cerimoniais. Mas a omissão só alimentou ainda mais as suspeitas. O que a coroa sacrificou em nome da preservação. Quando o documento sobrevivente veio à tona, não havia como negar o que havia acontecido. Não se tratava apenas de um escândalo, mas de uma conspiração orquestrada para o silêncio, sancionada internamente. E quando a imprensa ficou sabendo, a ilusão de controle começou a ruir. Nenhuma narrativa, nenhuma foto para a imprensa, nenhuma declaração oficial conseguiu conter a onda de perguntas que agora se dirigia aos portões de Buckingham. E, no entanto, talvez o elemento mais chocante não tenha sido o caso em si, mas como ele reabriu feridas de um passado que a monarquia tanto se esforçou para esquecer. A revelação reabriu uma velha cicatriz, aquela chamada Diana. Seus diários, recentemente liberados, continham referências à própria mulher por trás do caso. O que ela escreveu revelou uma traição ainda mais profunda, que a assombrou em seus últimos anos e pode ter contribuído para seu desmoronamento emocional. Enquanto Charles enfrenta o desmoronamento da verdade, a voz de Diana ressoa mais forte do que nunca. Durante anos,
Esses diários permaneceram trancados, protegidos por batalhas judiciais, guardados por seus confidentes mais próximos e mantidos longe das mãos de oportunistas. Mas, quando o palácio não pôde mais ignorar a ligação entre o caso extraconjugal e a gravidez recém-confirmada, a pressão aumentou para que se revisassem cada detalhe do que Diana pudesse saber. Os documentos, brutos e sem filtro, revelaram uma narrativa arrepiante. Ela pressentia isso. Sempre pressentira. Em uma das anotações, ela descreveu a sensação de ser um mero instrumento na fantasia de outra pessoa. Uma referência velada que muitos agora acreditam ser dirigida à mulher por trás do caso secreto. Ela escreveu sobre ver Charles desaparecer em silêncio e sobre o muro invisível entre eles, que se tornava mais espesso a cada vez que ele retornava de compromissos reais. Suas suspeitas não se limitavam a mero ciúme. Estavam enraizadas em momentos, em padrões, em sentimentos que nenhuma demonstração pública de afeto poderia desfazer. Diana havia mencionado uma mulher sempre presente em sua órbita, alguém que pairava logo além da cortina do protocolo real. Embora nunca a tenha nomeado diretamente, suas descrições se alinham perfeitamente com a funcionária, agora confirmada como o centro do escândalo. A tristeza de Diana não estava enraizada apenas em um casamento sem amor. Estava intrinsecamente ligada ao silêncio, a consciência de que outra presença sempre estivera ali, lançando uma sombra sobre seu reinado como princesa de Gales. O impacto sobre William e Harry foi profundo. Segundo fontes próximas ao palácio, ambos os príncipes tiveram acesso a trechos selecionados antes de serem divulgados ao público. O que eles leram, segundo relatos, os deixou abalados. A dor que sua mãe sofreu não era apenas emocional, era sistêmica. Tinha sido orquestrada, silenciada e enterrada. E agora, essa dor ressurgia diante de todos, com seu pai no centro de uma controvérsia que refletia a própria mágoa que ele outrora negara. Para o rei Charles, o peso psicológico é, segundo relatos, insuportável. Amigos dizem que ele está passando por uma regressão, revivendo emocionalmente o isolamento e o escrutínio público que enfrentou durante o auge de seu afastamento de Diana. Mas, desta vez, ele não pode controlar a narrativa. O cronograma já não lhe cabe definir. E enquanto a monarquia luta para controlar o caos, o público começou a reavaliar tudo o que pensava saber. Imagens antigas de entrevistas de Diana ressurgiram nas redes sociais. Trechos em que ela insinuava, com uma graça dolorosa, que éramos 3 neste casamento. Agora, essas palavras ressoam com um poder renovado. Elas não são mais metafóricas, são forenses. Sua voz, antes descartada por alguns como exagero emocional, agora é tratada como verdade profética. E embora Diana já tenha partido há muito tempo, sua presença neste escândalo é inegável. Ela permanece o fio condutor que une todas as peças que se desfazem, não como vítima, mas como testemunha, um alerta, uma mulher que tentou falar, mas foi silenciada pelo protocolo, pelo poder e pelo medo. Mas as consequências não foram apenas emocionais. Legalmente, essa revelação pode desencadear uma das maiores mudanças na família real na história moderna. Com a confirmação do DNA registrada, os consultores jurídicos da realeza estão trabalhando intensamente. Será que essa criança escondida teria direito a títulos, herança ou mesmo um lugar na linha de sucessão? A monarquia, que já enfrenta a desconfiança pública, agora se depara com questões constitucionais que não pode ignorar.
A sobrevivência da coroa pode depender da próxima decisão a ser tomada e de quem tiver a coragem de tomá-la. Por trás dos imponentes muros do palácio, documentos legais estão sendo redigidos com urgência. Assessores estão analisando minuciosamente estatutos seculares, prerrogativas reais e áreas cinzentas da lei de sucessão. No cerne de tudo reside uma questão aterradora. Se esta criança tem sangue Windsor, a que exatamente ela tem direito? Não há precedentes, nenhum manual real que contemple esse tipo de violação. Mesmo assim, a monarquia precisa agir, pois, se não o fizer, outra pessoa o fará. Há relatos de que a linha de sucessão poderá ser contestada, ao menos simbolicamente. Embora o herdeiro oculto não seja fruto de um casamento legítimo, a inegável ligação de DNA apresenta um novo dilema. Será que a criança poderia receber um título honorífico? Ou pior, será que entrarão com um processo judicial que a monarquia não poderá refutar facilmente? Já começaram a circular rumores de que medidas legais foram preparadas discretamente, antecipando-se a documentos destinados a impedir o reconhecimento antes que o escândalo saia do controle. Mas o palácio não pode fazer isso sozinho. Fontes afirmam que o parlamento foi consultado discretamente. Reuniões que nunca constam nos calendários oficiais foram realizadas em salas de comissões reservadas, com ministros de alto escalão revisando as estruturas constitucionais. Se a coroa reconhecesse a criança, isso poderia desencadear uma tempestade legislativa. Mas se eles esconderem o assunto, a reação pública poderá ser catastrófica. A família real está caminhando na corda bamba. Essa reação já está se formando. Uma pesquisa recente de opinião pública mostrou uma queda drástica na confiança na monarquia. Os números, embora ainda estáveis entre as gerações mais velhas, despencaram entre os jovens. Muitos acreditam que a coroa, mais uma vez, priorizou o sigilo em detrimento da sinceridade. As redes sociais estão fervilhando com pedidos por transparência. Petições exigindo respostas estão reunindo dezenas de milhares de assinaturas. A ilusão de estabilidade está se desfazendo. Dentro da família real, as tensões estão chegando ao limite. A equipe jurídica de Camila teria exigido imunidade total, buscando proteção contra quaisquer investigações legais que possam expor comunicações internas, especialmente aquelas relacionadas ao Projeto H. Seus assessores estão pressionando por uma postura intransigente. Negar o reconhecimento, rejeitar as acusações e distanciar a rainha consorte das consequências. Mas nem todos concordam com essa abordagem. O príncipe William se vê dividido entre o dever e a emoção. Como herdeiro do trono, ele deve proteger a imagem da monarquia. Mas, como filho de Diana, ele não pode ignorar a dor contida nessa revelação. Fontes internas dizem que ele tem mantido contato discreto com advogados particulares, tentando determinar se existe um caminho que honre tanto a verdade quanto a tradição. É um equilíbrio delicado para o qual nenhum membro da realeza jamais foi preparado. A máquina jurídica está se movendo rapidamente. Mas já não se trata apenas de documentos e títulos. Trata-se de sobrevivência. O escudo de ordem divina que protege a monarquia há séculos enfrenta um acerto de contas humano. Um acerto de contas que questiona não apenas quem pertence à família real, mas quem é a família real quando tudo o mais lhe foi tirado. Enquanto a instituição luta para minimizar os danos, o rei Charles, agora exposto pela verdade, se vê diante de uma escolha impossível. Em uma sala, à luz de velas, longe de conselheiros e câmeras, o rei Charles redige uma carta particular, seu ato final em uma saga que consumiu a alma da monarquia.
Ele acolhe o filho perdido ou mantém o legado do segredo? Fontes dizem que o rei, com lágrimas nos olhos, escolheu o legado em vez do amor. E as consequências assombrarão a família real por gerações. A carta não foi escrita em papel timbrado do palácio. Não foi arquivada nos registros oficiais. Era um documento manuscrito, deliberado, pessoal e confidencial, destinado não à imprensa nem ao parlamento, mas ao indivíduo cuja existência havia destruído a ilusão da infalibilidade real. Nele, o rei Charles teria reconhecido a verdade em privado, enquanto optava por negá-la publicamente. Não haveria anúncio, nem aceitação cerimonial, nem concessão de título. A monarquia permaneceria intacta no papel. Esta não foi uma decisão tomada de ânimo leve. Conselheiros intercederam por ambos os lados. Consultores jurídicos alertaram para o impasse constitucional que o reconhecimento pleno poderia desencadear. No entanto, pessoas próximas e com forte senso de emoção o incentivaram a seguir seu coração, a fazer o que Diana poderia ter feito se estivesse em seu lugar. Mas, no fim das contas, Charles seguiu uma bússola diferente. A coroa. Para ele, preservar a instituição significava preservar seu mito, mesmo que isso significasse deixar uma criança à margem da história, reconhecida apenas em silêncio. A carta foi entregue por vias legais, nunca diretamente. Seu conteúdo, embora não tenha sido divulgado, foi confirmado por fontes do palácio como incluindo um reconhecimento privado de vínculo biológico, uma declaração de pesar e um pedido de discrição contínua. Em troca, representantes da família real ofereceram proteção financeira contínua por meio de um fundo fiduciário anônimo. Mas isso tinha um preço: silêncio absoluto. Para garantir isso, funcionários do palácio começaram a emitir acordos de confidencialidade vitalícios para todos os funcionários que tivessem entrado em contato com o Projeto H ou qualquer arquivo relacionado. Aqueles que resistiram foram lembrados da importância da lealdade institucional e da estabilidade nacional. A mensagem era tão clara quanto implacável. Isto acaba agora, ou você acaba com isso. Mas a rainha Camila, segundo fontes próximas ao seu círculo íntimo, não aceitou a decisão passivamente. Furiosa por ter sido excluída das deliberações finais e temendo danos à sua reputação a longo prazo, ela ameaçou romper com o grupo. Disse-se que ela alertou assessores próximos que, se seu nome continuasse sendo envolvido no escândalo, ela tornaria pública sua versão dos fatos, independentemente das consequências. Pela primeira vez, desde sua coroação, começaram a surgir rachaduras na frente antes unida que ela compartilhava com Charles. O príncipe William, por sua vez, teria ficado devastado. A carta, embora digna, ficou aquém do que ele considerava correto. Em particular, ele pressionou por transparência, uma chance de quebrar o ciclo de silêncio que já havia destruído sua família. Mas, mais uma vez, o dever eclipsou a vulnerabilidade. Disseram-lhe para se alinhar, para esperar, para preservar e, mais uma vez, o peso da realeza sufocou o filho da mulher que tanto lutara para se libertar dela. A reação do público foi rápida e implacável. Os índices de aprovação da monarquia despencaram para mínimas históricas. Manifestantes se reuniram em frente aos portões do palácio. Os noticiários se tornaram implacáveis. E a narrativa mudou de uma de escândalo para uma de traição, não apenas de uma criança, mas do direito do povo à verdade. Assim, enquanto a coroa luta para equilibrar o dever e a verdade, uma questão permanece. Se o sangue dos reis corre em segredo, o que mais o palácio esconde do mundo? Obrigado por assistir.
Não se esqueça de curtir e se inscrever. E nos vemos no próximo vídeo.